pessoal tá Podemos entrando começar. aí, vamos dar início aí até para a gente respeitar o tempo de todo mundo e conseguir abordar aí todo o conteúdo que o Juliandro e o time prepararam. Pessoal, primeiramente, alguns de vocês me conhecem, eu sou Stephanie, sou responsável pelo atendimento de alguns de vocês que estão aqui, sou Account Executive aqui na Databricks. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês, disponibilizar esse tempo para estar aqui conosco. Aprendendo um pouco mais sobre o nosso IBI, sobre o que a plataforma tem aí eh, de novidade, né, que o Leandro preparou aqui. Então, a gente vai falar um pouco de Gini, de IBI, um pouco de Lakeflow também. Então, o material está bem bacana. Ele vai fazer algumas demonstrações também. Então, hoje é o dia de compartilhar aqui o conhecimento. Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, para interagir. Tem ali o campo de Q&A, então peço que vocês utilizem para qualquer pergunta que vocês tenham e que seja uma manhã bastante proveitosa. E mais uma vez, muito obrigada aí pela presença de todo mundo. Vou passar a palavra aqui para o Juliandro, que é o mestre que vai comandar hoje. Beleza, Ah, obrigado pela introdução, Sté. Eu vou só tive um probleminha aqui, por algum motivo eu não estou conseguindo avançar o slide. Eu vou descompartilhar e já compartilho de novo aqui. Só um minuto, por favor. legal. E eu também queria agradecer especialmente o Felipe, que vai dar um depoimento aí muito bacana para vocês. Bateu 200, Juliandro. Deu certo. Acho que eu compartilhei a tela errada. Tá Não, certo. tá certo, Tá tá certo. certo. Uhum. Só um minutinho, pessoal. Aí. Agora tem que dar bom. Aí Boa. sim. Não era possível, né? A gente vai falar de inteligência artificial, falar de dados aqui e apanhar para trocar o slide não dá certo, né? Vamos lá. Pessoal, primeiramente, obrigado aí pelo tempo de vocês. Sei que é difícil a gente reservar um tempinho aí nas nossas agendas corridas, né? Mas vocês sempre estão nos prestigiando, então muito obrigado pelo tempo de vocês mais uma vez nesse nosso webinar. Bom, a ideia hoje é a gente explorar o DataVis do Databricks, o que nós chamamos de AI BI Dashboards, mostrar as recentes melhorias que nós tivemos na solução, novas features que chegaram e também, para a gente chegar na parte do DataVis, existe todo um processo que foi feito antes, né? Então, não tem como falar puramente de DataVis aqui. Então, a gente vai passar também pela parte de ingestão de dados, algumas novidades que nós temos dentro da plataforma e algumas soluções que evoluíram muito nesse ano, nos últimos 3, 4 meses aí. A ideia é, a gente não vai se aprofundar tanto, mas a ideia é deixar vocês cientes que existem e dar o caminho para vocês se aprofundarem nesses conteúdos. Sobre o nosso webinar aqui, a sessão vai ser gravada, tá? Um ponto muito importante, adicione suas perguntas no Q&A aqui no Zoom. Não coloquem no chat, tá? Porque no Q&A a gente consegue monitorar melhor, saber quem que a gente já respondeu e no chat fica um pouco perdido. Então, se quiserem fazer um comentário mais geral, fiquem à vontade para usar o chat, mas perguntas específicas, dúvidas que vocês ficaram durante o webinar, usem o Q&A, beleza? Outro ponto também, use o botão de reações aqui no Zoom. E aí eu queria pedir para vocês para fazer uma chuva de coraçãozinho, joinha aí, para eu saber que vocês estão por aí. Rapaz, parece que tem bastante gente mesmo, hein? Muita gente interagindo. Maravilha. Já estamos quase batendo 200 Passamos. pessoas aqui. Não, passamos já, Juliandro. Boa, tá atualizando aqui para mim. Muito bom. Outro ponto também, faça parte do nosso grupo no LinkedIn, Lakehouse Brasil. E também se conectem com a gente. O meu QR Code aqui para o LinkedIn está aqui, fiquem à vontade para me adicionar. Falando um pouquinho mais aqui sobre quem vai acompanhar vocês nas próximas 1 hora e 15 minutos aí. Eu sou Juliandro Figueiredo, sou arquiteto de soluções aqui na Databricks. Sou formado em ciência da computação e tenho especialização em dados e inteligência artificial. Antes da Databricks eu trabalhei na Microsoft, então tenho um pouco mais de intimidade aí com a cloud da Azure, né? Cloud da Microsoft. Mas nós atuamos também, e isso é importante, né? O Databricks ele não gera lock-in Cloud Solution Provider. Vocês podem usar qualquer um dos 3 grandes provedores de soluções em cloud. AWS e GCP também, nós rodamos lá. Já trabalho aí com tecnologia há quase 20 anos. Isso aqui, antes eu colocava o número exato, mas aí eu fiquei com preguiça de ficar mudando toda hora, 17, 18 anos, eu botei quase 20, que aí vai durar um pouquinho mais de tempo.
Tem algumas certificações aí, tanto em Azure quanto em Databricks. E no nosso chat vai estar o Gabriel Caballeria nos apoiando aqui com as perguntas e respostas. Gabriel, fica à vontade para se apresentar aí. Dá um salve para a galera. Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom, só me apresentando aqui, né? Também tô junto com o Juliano aqui na área de engenharia, para ajudar vocês ali com as dúvidas técnicas, tudo que vocês precisarem. Tô aqui junto, aqui respondendo as perguntas do chat. E acho que a única coisa que é importante para eu contar aqui é que eu passei 5 anos como cliente da Tabrix, né? Então acho que muito do que vocês enfrentam ali na hora de desenvolver novos projetos, como desenvolver, tem um pouquinho de experiência nessa área também. Então se precisar também qualquer outra coisa que seja até por fora depois do webinar, é só entrar em contato que a gente dá um jeito aí. Beleza. Obrigado, Caballeria. Aqui no chat também vai estar o Daniel Baraldi, ele também vai estar nos acompanhando. Também vai ajudar aí nas perguntas e respostas. Pessoal, então, antes da gente falar propriamente do assunto principal aqui do webinar hoje, né? É importante a gente entender como que a Databricks tem evoluído na parte de engenharia de dados, como que nós trazemos os dados para dentro da plataforma para que a gente possa depois analisar esses dados. E aí, para isso, eu queria falar um pouquinho mais de Lakeflow aqui para vocês. O Lakeflow ele é uma solução que unifica todo o arcabouço de soluções que um engenheiro de dados ele precisa para cumprir as suas atividades no dia a dia. Ele se divide em três partes, tá? Nós temos o Lakeflow Connect, que é responsável por ter conectores para bater em diversas fontes e trazer esses dados para dentro do Databricks. Nós temos o Declarative Pipelines, que é uma solução que simplifica muito o desenvolvimento de processos de transformação de dados. Então, ele reduz drasticamente a quantidade de código que nós precisamos criar para fazer todo o nosso processo de transformação de dados. Uma vez que nós temos a ingestão, que nós temos toda a transformação, a gente precisa orquestrar tudo isso. Garantir que as dependências rodaram na ordem correta e tal. E para isso nós temos o Lakeflow Jobs, que é a nossa solução de orquestração. O que é interessante de falar aqui do Lakeflow Jobs? É uma solução totalmente gratuita. Não existe nenhum custo para vocês orquestrarem os processos dentro do Databricks. Então, muitas vezes tem um Airflow que funciona super bem. Muitos clientes gostam de deixar o Airflow na arquitetura, mas saibam que o Jobs é gratuito. Essa é a grande diferença. Tu vai ter uma grande flexibilidade para orquestrar tudo e não vai gastar nada para isso. Então, às vezes, é mais um servidor que tu consegue eliminar da tua arquitetura, mais uma solução que tu consegue tirar, consegue trazer uma simplificação para todo o processo. Falando um pouquinho mais aqui do Lakeflow Connect. O Lakeflow Connect ele está evoluindo muito rápido. Nós já conseguimos ingerir dados de diversas fontes, tá? Recentemente saiu o conector que está ainda, se não me engano, em preview, que é para Oracle, tá? Ele faz mas aqui ele não está fazendo CDC ainda. Ele faz a ingestão baseada em query. O CDC está no forno. Em breve a gente vai ter novidades sobre isso, fazendo CDC de bases Oracle. Temos conectores para Teradata, Snowflake, Postgres. Temos para file sources como um GCS na GCP, por exemplo, nós conseguimos também integrar. E algumas soluções onde nós batemos em APIs, como Salesforce, Workday. Workday não é tão utilizado aqui no Brasil, lá fora tem mais, mas Salesforce é bem utilizado. ServiceNow, Confluence, Gira, diversos conectores, e isso está expandindo muito rápido, tá? Então, explorem, dê uma olhada nisso. Aqui eu vi que o João Marcos comentou aqui, hora que eu sei que tu está de olho nisso aí, João. E assim que a gente tiver novidade, tu vai ser um dos primeiros que eu já vou avisar aqui, que eu sei do interesse de vocês. Então, deem uma olhada lá para ver se as fontes que vocês precisam ingerir já não está disponível. Evita, às vezes, de ter que desenvolver algo com JDBC, pode trazer uma conexão mais direta, agilizar muito o processo de vocês na hora de trazer esses dados para dentro da plataforma Databricks. A nossa ideia é ser muito simples nessa ingestão, fazer isso de uma maneira bem ágil para entregar o melhor custo-benefício para vocês dentro da nossa plataforma. Então, esse é o Lakeflow Connect, aquela primeira partezinha que eu falei do Lakeflow. Uma vez que eu ingeri esses meus dados, então usei o Connect para trazer esses dados para dentro do Databricks. Qual que é a próxima atividade que o engenheiro precisa fazer? Ele precisa transformar esses dados. Então, dado cai numa camada bronze, né, que às vezes chamam de raw, eu vou transformar esses dados, vou fazer uma limpeza de dados, vou colocar
algum filtro, vou fazer um enriquecimento desses dados e vou criar minha camada Silver. Depois disso, eu vou agregar esses dados e vou criar minha Gold para eu usar lá numa ferramenta de BI. O Lakeflow Declarative Pipelines ele vem para simplificar tudo isso. Ele vem para fazer com que esse processo eu me preocupe mais explicando o que eu quero fazer do que como deve ser feito. E esse é o principal paradigma que muda na hora de usar o Declarative Pipelines. Ele é um framework, tá? Então, tu vai interagir com ele utilizando Python ou utilizando SQL e tu vai desenvolver de uma maneira declarativa, não imperativa. Quando a gente programa normalmente em Python, com Spark, no SQL clássico aqui, eu sempre digo tudo como que eu quero que seja feito. Eu tenho que explicar passo a passo. De uma forma declarativa, eu digo aonde eu quero chegar e o motor do Databricks vai entender a melhor forma de executar aquele trabalho para chegar onde a gente quer. Vou mostrar isso um pouquinho mais na prática aqui, vai ficar um pouco mais claro. Tá? Então, o Lakeflow Declarative Pipelines é o primeiro framework de ETL que utiliza uma abordagem declarativa simples para construir esses pipelines de dados. Ele gerencia automaticamente toda a infraestrutura, não preciso me preocupar com a infra para rodar esse meu pipeline. E isso faz com que a gente gaste menos tempo e obtenha os valores em cima desses dados de uma maneira acelerada. E aqui um exemplo do que eu comentei, né? Como que muda uma linguagem imperativa para uma linguagem declarativa. Repara que aqui no lado esquerdo, a quantidade de linhas que eu tenho que usar para fazer um merge de dados. E aqui na direita, utilizando o Declarative Pipelines para fazer o mesmo trabalho. Então, a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo na direita, só que na direita eu uso 5 linhas de código, enquanto na esquerda eu devo estar usando umas 20 aqui. Então, simplifica muito. Repare que eu não preciso me preocupar dizendo o que tem que ser feito, eu só peço o que eu quero fazer. Eu digo, eu quero fazer a gente chama de auto-CDC, que seria o merge aqui. Eu digo, quero fazer um merge nessa minha tabela, dessa tabela aqui, minha chave aqui, eu vou ordenar os meus eventos. Imagina que eu estou recebendo dados de um fluxo de CDC. Se eu tenho 2 updates, por exemplo, pode ser que esse evento chegou fora de ordem para mim. Então, eu preciso ordenar esses eventos na hora de aplicar esse update no lado do Databricks para garantir que eu estou aplicando ele na ordem correta. Então, esse sequence by está ordenando isso e eu digo que se veio alguma operação de delete, eu quero realmente deletar aqui do meu lado. Então, simplifica muito esse processo. E aqui, para não ficar só eu falando que, obviamente, eu sou suspeito, né? Eu estou literalmente vestindo a camiseta da empresa aqui. Eu queria convidar o Felipe Oliveira, a pessoa com a qual eu tenho tido o prazer aí de trabalhar numa POC, e ele explorou muito e desenvolveu algo bem legal em cima de Declarative Pipelines. Convidei ele hoje cedo aí para trazer esse depoimento para nós e ele prontamente topou. Então, Felipe, fique à vontade para compartilhar a tua experiência utilizando Declarative Pipelines, que eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para a galera que está aqui com a gente. Claro. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade aí. Bom, hoje trazendo um pouco do cenário da POC que está em andamento, nós temos um ambiente na AWS, né, de um Data Lake House, e aí dentro nessa POC nós estamos trazendo os dados desse ambiente e passando pelas camadas bronze, prata e ouro, né? E dentro desse cenário, eu digo que as ferramentas que a plataforma nos dá a possibilidade de focar a maioria do tempo de desenvolvimento em negócio, né? Então, hoje, num cenário que temos aqui dentro da Unimed, nós temos várias regras complexas e, inclusive, que elas precisam se relacionar, né? Então, a plataforma em si, ela traz justamente uma oportunidade boa para que a gente consiga focar o nosso tempo em um desenvolvimento, né, voltado para o negócio de uma maneira macro, né? Então, ela deixa todo o trabalho de engenharia encapsulado. Então, adentrando na parte da camada ouro que a gente aplica as regras de negócio, todas essas ferramentas esse framework que o Juliano falou há pouco, nos ajuda justamente a lidar com a complexidade, né, das regras, o encadeamento das regras em si, né, usando essa parte do pipeline. Então, nós estamos aqui dentro da POC utilizando 2 caminhos, né?
um módulo que a gente chama uma função pronta, que a Databricks nos cede ali para fazer um SCD, seja ele do tipo 1 ou tipo 2, né? Ou seja, SCD é a parte de versionamento do dado ali, né? Nós temos a necessidade de criar um histórico e a gente não precisa lidar com essa complexidade, ou seja, criar um código enorme para fazer justamente essa lógica, essa metodologia de processamento. Então, esse é um dos primeiros benefícios aí que a gente tem. E aí, nesse processo, nós criamos um SQL pronto ali, né? Nós temos um SQL pronto da nossa esteira produtiva, do nosso ambiente atual, e aí a gente trouxe esse SQL para dentro do Databricks e aí a gente passa esse SQL encapsulado ali, né, para essa função justamente fazer o processo de slow change dimension, seja ela do tipo 1 ou tipo 2. Então nós estamos aplicando nessa primeira camada justamente esse processo inicial, né, de leitura de SQLs complexos, e em sequência a gente está lidando com aplicando as regras de negócio no processo de maneira implícita, né, com base em toda essa lógica. O que eu posso dizer aqui é que, bom, eu acho que toda essa parte de complexidade, né, na hora que a gente vai construir esse pipeline, ela já está implícita dentro da plataforma, né? Então, de maneira simples, eu consigo criar também essa parte do pipeline. Então, eu crio as tasks de maneira dinâmica lá, é simplesmente eu consigo adicionar o SQL que eu quero, como também a lógica contemplada no pipeline em si, de maneira visual, né? Eu não preciso me preocupar tanto com código. Então, ou seja, se fosse para mensurar em percentual, eu diria que eu me preocupo 20% com código e o restante com SQLs, focados em negócio. E aí eu consigo fazer uma hierarquia complexa ali, uma árvore de encadeamento de maneira muito fácil e sucinta, né? Então, está sendo muito proveitoso nesse sentido. Justamente em cima dessas vantagens que o Juliandro citou anteriormente, tá? Legal, Felipe. Muito obrigado pelo teu depoimento. E, assim, me corrija se eu estiver errado nos números, mas pelo que eu me recordo ali, a gente está falando de umas 30 tabelas na bronze, depois mais umas 30 na silver, e no final vira umas 20 e pouquinhas ali na gold, né? Onde a gente tem uma modelagem super complexa, e a gente está usando um Data Vault, né? Uma modelagem do estilo Data Vault, e também um Big Table, tudo isso junto, né? Eu acho que o resultado de tudo isso que tu comentou, esse encadeamento mais simplificado, gastar menos tempo com código, acaba resultando num tempo mais curto de desenvolvimento, né? Então, queria que compartilhasse agora quanto tempo tu levou para criar todo esse processo, com essas cerca de quase 90 tabelas aí. Perfeito. A quantidade de tabelas estão certas mesmo. E aí eu digo que hoje, um processo inicial ali da camada bronze mais o da camada prata, nós temos a estimativa de 2 semanas que a gente leva no nosso ambiente atual. E aí dentro da Databricks ali eu levei 4 dias arredondando. Então, de 2 semanas para 4 dias a redução, falando da camada bronze e da camada prata. Agora, sobre a parte da camada ouro, aí é questão de, como tem toda a questão de reaproveitamento de lógica e tudo mais, eu estou atuando, sinceramente, há 4 dias aí, dentro de um processo que nós construímos aqui, que facilmente levaria um mês aí, né? Então, Caramba. tem uma grande vantagem, assim, esses processos encapsulados, né? Esses processos prontos. Legal, Felipe. Felipe, muito obrigado pelo teu depoimento, por ter topado compartilhar essa tua experiência aqui com o pessoal. Realmente é muito rico aqui para a comunidade de dados ter a voz do cliente, né, diretamente aqui. E no final, pessoal, é isso que a gente quer, é acelerar. Quando a gente fala simplificar, não é simplificar por simplificar. O que nós queremos é acelerar a produtização desses produtos, a produtização dos produtos ficou meio redundante, né?
mas produtizar isso o mais rápido possível, né? O dado entrou, vocês entreguem isso para o negócio realmente tirar valor o mais rápido possível. Felipe, muito obrigado. Que isso, Seguindo Juliano. aqui, pessoal, uma vez que eu fiz isso, né? Que eu peguei o meu processo, eu ingeri o dado com Connect, eu transformei esse dado utilizando o Lakeflow Declarative Pipelines. Chegou o momento de orquestrar isso. E para isso eu tenho o Lakeflow Jobs. Aí, como eu comentei, algo gratuito dentro da plataforma, não existe nenhum custo para ter essa orquestração aqui dentro da plataforma. Esse material depois ele vai ser enviado por e-mail para todos os participantes aqui. Então, fiquem à vontade para explorar com mais detalhes o que é o Declarative Pipelines. E também deixei uma documentação aqui para o Autoloader, que é uma solução de ingestão também, que também é super bacana. Basicamente, a gente consegue controlar e marcar o que a gente já leu dentro de um diretório, não preciso ficar controlando que arquivos já foram lidos, o que não foi lido ainda. Então, é bem legal também para vocês explorarem mais em detalhe isso. Avançando aqui, entrando no tema principal, né, na parte de AI, BI Dashboards. Então, AI, BI Dashboards é a nossa solução dentro do Databricks para a DataVis, nossa BI Tool aqui dentro, né? E o nosso foco é entregar simplicidade. Então, na mesma plataforma onde vocês já fazem toda a ingestão, onde vocês têm toda a orquestração de vocês também conseguem trabalhar com a parte de visualização de dados diretamente dentro da plataforma. Então, a ideia é trazer essa simplificação e reduzir a necessidade de gerar códigos para trabalhar em cima dos dados. Com isso, a nossa intenção é de entregar mais produtividade e autonomia para os usuários de negócio e tornar a plataforma cada vez mais completa. Então, a Databricks tem investido muito na nossa solução de Data Visual. A IBI Dashboards tem avançado rapidamente. Está cada vez com mais tipos de gráficos, cada vez com mais features que são extremamente interessantes para quem constrói essas visualizações. E a ideia hoje é a gente explorar um pouco mais isso para dar visibilidade para vocês de tudo que nós conseguimos fazer dali dentro. Quando eu vou criar um dashboard, essa interface aqui que eu vou me deparar. Eu tenho duas abas aqui na esquerda, uma chamada Data e outra que vem sem título, né? Vem uma página em branco, que é onde eu vou começar a construir o meu visual. Então, o primeiro passo que eu vou fazer na hora de criar um dashboard é clicar na aba de dados e adicionar os meus datasets ali dentro. Então, as minhas tabelas, as minhas views, as minhas metric views, que é algo que nós vamos falar hoje aqui, que é a camada semântica do Databricks. Uma vez que eu adicionei os meus dados, eu consigo ir para a segunda aba e começar a explorar a parte de gráfico. Então, eu começo a adicionar os meus gráficos dentro desse meu dashboard. Eu consigo ter várias páginas também, então ter várias páginas dentro de um dashboard. Depois, por último, antes de eu fazer a publicação disso, eu vou lá e renomeio, porque ele nasce com um nome genérico aqui. Eu coloco o nome que faça sentido para o negócio nesse meu dashboard. Uma vez que eu terminei tudo isso, renomeei ali, eu consigo publicar esse dashboard para compartilhar isso amplamente dentro da companhia. Na hora que eu vou publicar esse dashboard, eu consigo trabalhar nas permissões dele, né? Eu consigo dizer quem vai poder fazer o quê. Então, eu tenho a opção de colocar que alguém só vai poder visualizar aquele relatório, aquele dashboard. Posso dar permissões para editar ou posso dar permissão para gerenciar esse dashboard. São os três tipos de permissões que eu consigo conceder na hora de compartilhar o acesso nesse meu asset que eu criei. Como que funciona, então, o ciclo de publicação? Eu vou criar o meu dashboard. Eu tenho a opção, que isso fica bem legal, a gente vai ver de forma mais prática aqui, mas eu consigo integrar ele com a Dini. A Dini, para quem não conhece, ela é a nossa solução de inteligência artificial para democratização de acesso a dados. Ela tem a capacidade de entender linguagem natural, entender o português, que a gente coloca ali, transformar isso em SQL, disparar e nos trazer um resultado. Normalmente, a gente vê a Dini trabalhando separada dentro de uma salinha de dados, como se fosse um chat, onde eu pergunto ali, com a possibilidade, inclusive, de integrar com Teams, por exemplo, ou com outra solução de comunicação.
mas ela também integra com os DataVis. Então, imagina que eu tenho meu dashboard, surgiu alguma dúvida que os meus gráficos não estão respondendo. Eu clico em perguntar para a Jeannie e faço minha pergunta ali. Então, isso é opcional, eu posso colocar ou não a Jeannie integrada com o dashboard. Segundo passo, criei meu dashboard, eu renomeio ele. Depois eu ajusto as minhas permissões, quem pode fazer o quê nesse meu dashboard, e eu publico ele. Então, basicamente, com quatro passos, eu já tenho esse meu dashboard apto a ser utilizado dentro da companhia. Na hora que eu vou compartilhar ele, na hora que eu vou publicar ele, perdão, eu tenho duas opções. Eu posso deixar as credenciais já salvas nesse meu dashboard. Então, todo mundo que conectar nesse dashboard vai usar a mesma credencial do ponto de vista de governança. Ou eu posso dizer que cada pessoa vai precisar autenticar também. Se eu tenho um dashboard que todo mundo dentro da companhia pode acessar, não preciso fazer um Role Level Security, mascarar alguma informação, eu posso embedar as minhas credenciais ali e todo mundo acessa como se fosse um usuário único. Qual que é a vantagem disso? Tá? A vantagem de deixar com usuário único é que o meu cache ele é reaproveitado. Porque o cache dentro do Databricks ele é sempre criado a nível de usuário. Então, como está todo mundo entrando através do mesmo usuário para ver esse dashboard, o que acontece é que uma consulta que uma pessoa fez, outra pessoa também pode querer fazer. E no final das contas, eu vou ter isso tudo em cache e o desempenho vai ser muito melhor. Então, sempre que possível, a orientação é usar o Share Data Permission aqui na hora de publicar esse dashboard. Justamente para aproveitar o cache reach, que a gente chama, né? Quantidade de vezes que a gente consegue reaproveitar esse cache. Digamos que a minha governança não permita fazer isso. Eu preciso colocar Role Level Security, preciso colocar Column Level Security, preciso restringir acesso, não é todo mundo que vai poder acessar esse dashboard, eu quero fazer um controle a nível de usuário. Tranquilo, eu consigo fazer isso também. Consigo colocar esse tipo de permissão aqui, utilizando a permissão de acesso individual. Eu não vou ter tanto reaproveitamento de cache, mas eu consigo ter a minha governança da forma como eu preciso ali. Então, a governança sempre vai ganhar nessa hora, né? Ao invés de ter um pouquinho mais de desempenho, é melhor eu garantir a minha governança, obviamente. Então, essas são as opções aqui na hora de publicar esse dashboard, tá? Uma pergunta aqui no chat. Posso publicar em web o dashboard? Pode, existe a opção. Eu vou mostrar isso na prática para vocês. O próprio dashboard ele já dá o código JavaScript para que a gente possa embedar isso dentro de uma outra solução. Pode ser uma intranet web, por exemplo, né? Posso colocar isso lá sem nenhum problema, tá? Também pode colocar dentro de um iframe, se for o caso. Pessoal que entrou mais recente aqui no webinar, peço que coloquem as dúvidas na seção de Q&A, tá? Que ali a gente consegue ter um controle melhor e nós temos o Gabriel e o Daniel Baraldi olhando para esse Q&A ali para conseguir responder vocês de uma maneira melhor. Eu consigo também fazer uma cópia do meu dashboard. Então, eu tenho um dashboard que eu criei. Imagina que eu quero partir dele para criar um outro dashboard. Quero reaproveitar muita coisa que tem ali. Eu consigo clonar ele e ter um ponto de partida para o meu novo dashboard. Então, eu vou nos 3 pontinhos, File Actions, Clone, e eu clono ele vai criar uma cópia para mim. Tem a opção também de exportar. Ele vai exportar um JSON que eu consigo importar depois ele de novo também, tá? Então, isso é legal porque até um dashboard padrão do Databricks, que é o Usage Dashboard, que mede o consumo ali dentro, para os clientes terem a visão de quanto estão consumindo dentro da plataforma. A primeira versão dele foi assim, a gente compartilhava com os clientes um JSON. Mandava, ó, sobe esse JSON aí que tu vai ter todas as tuas métricas ali. Hoje isso evoluiu e já está nativamente ali dentro da plataforma. A gente não precisa mais compartilhar esse JSON, né? Mas no primeiro momento ele nasceu dessa forma. Na hora que eu vou clonar, eu consigo dizer para onde que eu vou clonar também. Posso escolher o local onde esse dashboard vai ficar fisicamente armazenado ali dentro da plataforma. Para integrar com a Jeannie, como que eu faço? Vou nos 3 pontinhos do meu dashboard, Settings, Enable Jeannie. Eu tenho 2 opções quando eu habilito ela. Eu tenho a opção de criar uma Jeannie específica para esse dashboard ou reaproveitar uma Jeannie já existente, tá? As 2 opções são possíveis aqui dentro.
Na hora de criar o meu dashboard, eu tenho uma assistência da inteligência artificial. Vou mostrar isso um pouquinho na prática também para vocês, mas basicamente é isso que nós estamos vendo aqui. Eu não preciso configurar o meu gráfico, puxar o meu visual para ali e dizer que eu quero um gráfico de barras, selecionar qual que é a minha métrica, quais são as minhas dimensões. Não preciso fazer isso. Eu posso pedir para a inteligência artificial que ela cria isso para mim, como vocês viram aqui nesse GIF. Mas eu mostro isso melhor ali para vocês. Algo que é, de certa forma, recente aqui também, essa parte de DataVis é onde a Databricks está investindo bastante. E isso daqui foi uma feature que foi um divisor de águas aqui dentro, que torna o AI BI Dashboards uma opção viável para a parte de DataVis, que nós temos a interação entre os gráficos. Então, eu consigo, de um gráfico, filtrar outro. Isso tudo está funcionando agora. Eu consigo clicar num gráfico aqui de barras, por exemplo, ele filtra todos os outros gráficos para mim. Eu tenho também filtragem por parâmetro. Então, na query, ao invés de colocar uma tabela como o dataset, eu coloco uma query e eu consigo adicionar um parâmetro nessa minha query. Depois, quando eu estou criando o meu visual, o meu dashboard, eu coloco esse parâmetro como um campo de filtro. E eu consigo passar um valor para ele e ele vai filtrar minha query na origem lá. Filtra todo o meu dado. Então, isso é bem bacana também, tá? É algo relativamente novo aqui dentro também. Esses parâmetros, os valores que eu vou poder colocar no parâmetro, eles podem ser originados de uma query também. Então, imagina que eu quero criar um parâmetro de data e eu quero unir duas diferentes datas. Então, eu posso pegar, por exemplo, data de um pedido, mais a data em que ele foi enviado, por exemplo, que foi enviado para a transportadora, a data do frete. Eu consigo unir esses dois e colocar a lista de valores como resultado dessa query. E essa query esse parâmetro fica como uma drop-down list, eu consigo selecionar o valor que eu quiser para esse meu parâmetro. E agora vamos ver um pouquinho mais na prática, que é melhor do que ficar falando aqui, né? Pessoal, estão gostando aqui? Tá legal? Tá sendo útil até aqui? Se vocês estão gostando, mandem um joinha aí para eu saber se está tudo certo. Maravilha. Porra, bastante joinha. Que bom. Então, para a gente ver aqui a parte de IBI Dashboards, eu peguei uma demo nossa, tá? Que nós temos nós temos uma lib chamada DBDemos. E tem várias demos legais lá, interessante para vocês também explorarem. Eu sempre reforço isso com os clientes que eu atendo aqui, porque realmente é bem bacana. Deixa eu até mostrar isso para vocês, que eu acho que vale muito a pena, porque é praticamente um treinamento aqui, como se fosse um mini curso. DBDemos. Olha só, o que eu preciso fazer? Instalo a minha lib, pip install dbdemos, import dbdemos, dbdemos.list_demos, abre e fecha parênteses. Com isso, eu vou ter uma lista com diversas demonstrações aqui. Então, para vários cenários, tá? Para a parte de engenharia de dados, um CDC completo, um Delta, e os notebooks, eles são bem descritos com todo o passo a passo que tu precisa para executar. Então, além de tu testar uma feature aqui dentro, já é meio que um treinamento junto. Então, é um mini cursinho ali que, assim, vale muito a pena usar isso, tá? Aí, o que vocês vão fazer? Instalou, importou, listou, vão escolher o que vocês querem fazer. Nesse caso que eu estou mostrando para vocês, eu peguei esse cara aqui, ó. Cadê? Esse carinha aqui. Peguei esse, dbdemos.install, instalei aqui. Disse qual catálogo que eu queria que os assets fossem criados, o esquema, e ele instala para mim e já aponta para o notebook que eu devo iniciar a minha exploração aqui. E nesse notebook é esse daqui que eu estou mostrando para vocês. Então ele está explicando tudo o que esse notebook está fazendo, que esse AIBI Dashboard traz de informação, trazendo todos os detalhes. Fala aqui também do Lakeflow Connect, para a gestão dos dados. E tem dois links aqui para um tour do produto que também é bem legal, tá? Então eu posso clicar aqui e ele manda lá para um tour do produto, um tour guiado do produto. Também é bem bacana.
Aqui ele abre a telinha do Databricks e ele vai guiando o que vocês têm que fazer. Clica aqui, ele vai guiando clique a clique. E vocês podem ir explorando aqui para conhecer a interface dessa feature, né, do Lakeflow Connect. Mas voltando para o nosso foco aqui, que é o AIBI Dashboards. Deixa eu abrir aqui o dashboard para mostrar isso para vocês. Então, aquela demo que eu instalei, ela criou esses dashboards aqui para mim. Eu fiz isso porque eu não tenho a capacidade de criar algo bonitinho assim para mostrar para vocês, tá? Então, eu preferi pegar algo pronto já para ter algo bem bonito aqui. Se tem uma coisa que eu não tenho o menor talento é para fazer um dashboard bonito. E já tentei, mas não sai. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho as minhas campanhas de marketing e tenho uma métrica chamada CTR, que é muito utilizada para essa parte de mensurar a efetividade de campanhas de marketing no mundo digital. O que ela faz? Basicamente, é a taxa de cliques que eu tive pela quantidade de vezes que um anúncio foi exibido. Então, por exemplo, se eu exibir 100 vezes um link e eu tive um clique, seria 1%. Então, esse percentual de cliques em relação à quantidade de anúncios exibidos que ela traz. Então, aqui eu tenho 4 abas nesse meu dashboard. Essa aqui é bem bonita. Ó. Quando eu clico aqui, ele filtra os outros gráficos, mostrando essa interação, né, entre os gráficos aqui. Mas voltando aqui para o dashboard principal, eu consigo fazer um drill down também. Então, cada uma dessas bolinhas aqui são uma campanha de marketing diferente. Eu posso clicar em cima de uma delas e dizer que eu quero fazer um drill para ter mais detalhes dela. Então, aqui ela já veio filtrada, a campanha que eu cliquei lá, e eu consigo ver mais detalhes do que aconteceu nessa campanha. Esse dashboard aqui, quando a gente vem nos 3 pontinhos, deixa eu voltar para a versão draft. Quando eu venho aqui para draft, 3 pontinhos, settings, general, eu integrei a Genie aqui com ele. Então, eu habilitei a integração com a Genie e coloquei a Genie que eu queria que tivesse integrada aqui. Aí, com isso, vou voltar para a versão publicada agora. Com isso, eu consigo clicar aqui Ask Genie e perguntar qual foi o meu CTR médio de janeiro de 2024. E aí a Genie ela tem a capacidade de entender minha pergunta, traduz isso para um SQL em cima desses datasets do dashboard e traz o resultado aqui para mim. Então, meu CTR foi de 0 a 19. Consigo clicar aqui e validar também se a query foi feita de uma maneira correta. Beleza? Então, assim, a solução está bem robusta, está bem legal, está cada vez com mais features aqui. Tem uma outra feature também que é sensacional, também é recente e pode ajudar muito vocês, que é algo parecido com, aí trazendo o que eu conheço um pouco mais de DataVis, que é o Power BI, como se fosse o DAX lá do Power BI. Porque tem coisas que nós não conseguimos fazer na engenharia. Tem coisas que eu preciso do contexto. Eu preciso saber qual é a minha linha que está antes no meu gráfico, qual que está depois, e fazer um cálculo em cima do que está sendo exibido naquele momento, respeitando os filtros que estão presentes naquele dashboard, né? E aí, para isso, nós temos o Custom Calculation aqui. E aí, para explorar ele, vocês podem criar um novo dashboard. Vem aqui como se fosse para criar um novo dashboard. Create Dashboard. Dados. Vou escolher aqui uma tabela. Deixa eu pegar uma que eu sempre uso aqui, que é a minha venda Silver. Peguei a minha tabela, tem vendas de um e-commerce fictício aqui. Vou aqui, Custom Calculation. Como que eu crio ela? Posso vir nesse íconezinho e clico aqui. Mandando para vocês aqui esse link. Não consigo enviar aqui. Deixa eu ver. Everyone. Mandei aqui no chat o link para essa documentação. Aqui ele explica tudo que nós conseguimos fazer com as métricas calculadas em cima do dashboard. Então, métricas semi-aditivas, que dependem do que eu tenho no meu visual, na linha de cima, na linha de baixo, calcular um percentual entre essas linhas, tudo eu consigo fazer por aqui. E está explicando como que a gente usa essa sintaxe para criar esse tipo de métricas aqui dentro. Beleza?
Pessoal, gostaram dessa parte? Se vocês viram alguma coisinha nova aqui nessa parte, manda um joinha aí para eu saber que eu estou agregando alguma coisa para vocês. Não estou falando mais do mesmo aqui que você já conhece. Maravilha, bastante joinha. Acho que o pessoal está gostando. Ó, então, algumas boas práticas aqui na hora de criar um dashboard, né? Utilizar múltiplas páginas sempre que possível, tem um limite de 15 páginas ali. Evitar redundância na utilização dos datasets. Então, um dataset ele pode ser super aproveitado dentro de um dashboard. Então, sempre tentar reaproveitar eles ali. Prefira o Embedded Credentials para aumentar a quantidade de vezes que tu faz o cache hit, a quantidade de vezes que tu reaproveita esse cache, né? É bem interessante. Mantenha um limite de 25 gadgets por páginas, manter esse limite de 15 páginas ali, para entregar um melhor desempenho para vocês. Evitar nome duplicado entre os datasets também, para ficar mais simples de tu bater o olho e saber o que é o que ali dentro, né? Vai facilitar bastante a utilização disso. E agora um outro ponto que é super bacana, que eu quero trazer aqui para vocês, que é Unit Catalog Metric Views, que é a nossa solução de camada semântica aqui dentro do Databricks. O que é essa camada semântica, né? Hoje, chegar numa métrica que o pessoal de negócio utiliza não é tão simples. A gente sabe a dificuldade que é, né? Nós, como engenheiro de dados aqui, analistas de dados, é difícil de chegar na informação correta. A gente precisa cruzar várias tabelas. Aí o arquiteto de dados lá desenhou o padrão de nomenclatura de tabelas que a gente segue, e às vezes isso não é tão amistoso para alguém não tão técnico, né? Então nós precisamos criar métricas que tenham nomes mais amistosos também e que padronize a forma como essa métrica é calculada, né? E aqui trazendo um exemplo de como que a gente construiria, por exemplo, um run rate ARR. O que seria isso, né? É como se eu pegasse as vendas que aconteceram no ano até agora, divido isso pela quantidade de dias que teve até agora no ano e eu faço uma projeção para o meu ano inteiro. Então, para eu saber o quanto que eu tô, qual que seria a minha projeção para fechar o ano em termos de receita, né? Mais ou menos isso que seria o run rate ARR, o que essa métrica faz. Aí o que acontece? Como eu tenho essa complexidade toda, preciso cruzar algumas dimensões com a minha fato para chegar nesse número. O que acontece? Se eu não tenho isso centralizado, essa métrica calculada, pronta para consumo, cada analista de dados, cada cientista de dados, ou até mesmo os meus agentes de IA, que agora os agentes de IA são como se fosse um colega nosso, né? Eles estão ali fazendo query também. Vocês viram a Dini fazendo uma query agora há pouco, né? Então, é como se fosse um novo colega de trabalho ali, os AI agents, né? Cada uma dessas pessoas, ou esse meu agent, pode chegar num número diferente, porque pode implementar a regra com alguma variação. Então, o analista 1 vai chegar que o ARR é 2,5 milhões, o analista 2 vai chegar a 2,8, o cientista de dados chegou em 3,2, e o meu agent aqui chegou em 2,6. Porque é muito complexo fazer tudo aquilo ali, né? Então, o que essa camada semântica visa trazer para o mundo de dados, né? Para os analistas trabalharem? Visa padronizar tudo isso. Então, eu abstraio toda essa complexidade desse relacionamento do monte de tabela, eu deixo isso pronto, calculado numa camada semântica, onde os meus analistas podem usar isso. Isso evita com que dentro da companhia, tu chegue lá para o diretor com um número, outra pessoa chega com outro. Aí acontece que os dois vão apanhar, né? Se acontecer isso. Quem que está certo, quem que está errado. Então, padronizar isso traz uma grande vantagem para o negócio, né? Além de trazer mais confiança para a plataforma analítica como um todo, para o time de dados, evita que o business, que o negócio em si, tome uma decisão errada baseada no número que não era real, não era o correto. Então, a camada semântica é super relevante por causa disso. Mas, hoje, as camadas semânticas elas são específicas de cada database. E eu tenho certeza que aqui, pelo menos, algumas empresas utilizam mais de um database. Tem lá um Tableau, tem um Power BI, tem algumas outras soluções que aí acaba também quebrando essa parte de camada semântica, né? Então, qual que é a ideia do Databricks? Nós já centralizamos toda a governança aqui. Nós temos toda a parte de ingestão, transformação de dados, tudo acontecendo dentro da plataforma. Por que não ter a minha camada semântica em cima do Databricks também? E reaproveitar tudo isso? Aí sim eu faço em um local só e as minhas ferramentas de BI reaproveitam essa camada semântica, ao invés de eu ter meu modelo semântico lá no Power BI, outro modelo semântico no Tableau, outro no Looker. Então, centraliza isso no Databricks e consome uma vez só. E aí sim tu tem realmente o benefício, né, de trabalhar em cima de um mesmo número e abstrair toda aquela complexidade de negócio, né? Pessoal, bom, eu vou reforçar isso no final, mas algo que é muito importante de falar. O AI BI Dashboards é gratuito, tá?
Não existe nenhum custo para vocês criarem os dashboards de vocês ali. Tem uma computação que vai rodar para executar as queries, né? Essa computação sim existe um custo. Muitas vezes ela já vai estar ligada para outra finalidade, mas não tem um custo de licença, tipo, a Stephanie é a analista de dados aqui que vai criar dashboards, ela precisa ter uma licença especial para criar os dashboards. Não tem nada disso. Todo mundo que tem acesso ao Databricks pode criar e não paga nada mais por isso. Beleza? Isso é bem importante de frisar aqui. Depois eu vou reforçar isso, mas tá dito já. Então, essa parte de semântica aqui dentro do Databricks, ela se divide em dois pilares, tá? A gente tem toda uma parte de metadados para agents de IA, que aí inclui tags, certificar um asset como um asset que pode ser utilizado amplamente dentro da companhia. Tem toda essa parte de metadados e tem a parte do Metric Views, que é o que a gente vai dar mais atenção aqui, porque tem muito fit com as nossas soluções, né, de AI e BI aqui, como os dashboards, a Gini, e até mesmo a parte de SQL ali, que eu posso consumir essas métricas que eu calculo aqui. A ideia é que a gente defina isso uma vez e consuma várias vezes, e não fique redefinindo a métrica em cada lugar que eu preciso utilizar, gerando aquele problema que eu comentei. E aí, com isso, ela fica acessível dentro de todas as nossas ferramentas que vão consumir esses dados. Algum exemplo para deixar mais prático aqui. Imagina que eu quero criar quero saber como que foram as minhas vendas em relação aos meus clientes. Então, quero fazer uma soma total das minhas vendas e dividir pelos meus clientes distintos. Só que eu quero fazer isso a nível de data, eu quero fazer isso a nível de região, a nível de linha de produto. Se fosse views, eu teria que criar várias views diferentes, porque o Group By, que eu vou trabalhar em cima disso, precisaria estar dentro da minha view. Então, eu vou ter que criar várias views diferentes. No Metric View, o Group By ele sai para fora dessa Metric View. Eu consigo colocar a dimensão e as minhas medidas dentro da minha definição da Metric View, e eu vou usar esse agrupamento por fora na hora de consumir ela. Então, isso faz com que, ao invés de eu ter 4, 5, N views para cada tipo de agregação que eu vou fazer, eu tenho apenas uma Metric View e eu consumo esses dados. Então, as vantagens aqui, né? Digamos que eu tenho a pergunta de negócio que é a seguinte: qual é a média da receita por clientes, segmento para pedidos atendidos desde janeiro, de 1º de janeiro de 2024? Se fosse uma query equivalente, eu vou ter uma lógica repetida, é fácil de eu cometer erros aqui, e eu vou ter que mudar, se eu tiver que mudar essa perspectiva, eu vou ter que mudar a minha view, vou ter que mudar esse group by. Com o Metric Views, eu tenho isso de uma maneira bem simplificada, eu só vou consumir essa métrica pronta. Eu tenho toda essa definição dessa métrica centralizada em um local, e eu consigo trabalhar com diversas perspectivas, sobre diversos agrupamentos. Aqui um exemplo mais avançado, onde eu estou fazendo um join, né? Então, eu tenho o meu source, estou fazendo o join dessa minha orders aqui, que seria a minha fato, com uma dimensão de clientes, estou especificando como que seria esse meu join, e estou fazendo métricas semi-aditivas. Reparem só, eu estou pegando o ano atual, eu estou dizendo que eu vou olhar para o ano atual, e estou dizendo que eu vou pegar a última posição do ano atual. Então, eu consigo fazer métricas semi-aditivas aqui e deixar isso salvo e centralizado no Metric Views. Beleza? Eu já vou mostrar, eu vou voltar aqui para o Databricks para mostrar na prática para vocês um pouquinho mais do Metric Views. Mas, antes disso, eu queria falar do Databricks One. O Databricks One vai ser a interface amigável do Databricks. Tá? Foi anunciado no Data Night Summit desse ano, e ele visa trazer essa interface simples. Então, não adianta eu criar os dashboards lá no lado do Databricks, ter as minhas Metric Views e tal. Na hora que eu vou entregar isso para um usuário de negócio, a galera tem que entrar dentro do Databricks e ver aquela interface mais técnica, mais complexa. Isso vai assustar o pessoal de negócio. Então, com o Databricks One, tem um tipo de acesso específico que tu dá para o teu usuário, e ele vai entrar e vai ter essa carinha aqui. Uma barra de pesquisa, onde eu pesquiso os meus assets, e os meus dashboards que eu tenho acesso vão aparecer aqui. Dashboards, Gini Space e os apps que eu tenho dentro do Databricks, todos eles aparecem aqui dentro para nós. Antes da gente fazer um resumo aqui do que vocês aprenderam hoje, deixa eu voltar aqui para dentro do Databricks e mostrar uma Metric View criada dentro da plataforma para vocês verem como que ela fica aqui. Ela fica dentro de um catálogo, tá? Como se fosse uma tabela normal. E olha a apresentação dela como é bacana. Fica bem claro o que é cada métrica. Se eu quero ver a definição dela, eu consigo clicar aqui
e tenho a explicação do que ela faz. As minhas dimensões também, então na mesma definição, quando eu estou criando o meu Metric View, eu defino métricas e dimensões. E depois eu posso consultar isso com SQL, com essa simplicidade de não precisar ter várias views, está tudo centralizado aqui. Toda a minha semântica de negócio está salva, governada e centralizada. A criação é feita através de um YAML, né? É bem simples. Num primeiro momento pode ser que a gente bata o olho, assuste um pouquinho, mas é super simples. É só a gente prestar um pouquinho mais de atenção aqui e a gente já começa a entender a estrutura, tá? Basicamente eu digo quais são as minhas sources, se eu quero colocar algum filtro, defino quais são as minhas dimensões e defino quais serão as minhas métricas, mesclando um pouquinho de YAML aqui com SQL. E eu tenho essa definição pronta. Pessoal, dito isso, assim, o Unity Catalog Metric Views é algo super novo e eu queria pedir muito um apoio para vocês aqui, que é algo que pode ajudar a comunidade de dados como um todo, tá? Nós na Databricks nós temos essa filosofia de ser open, de dar a possibilidade de vocês se conectarem em qualquer ferramenta de Data Viz aqui. Nós temos os dashboards? Temos, mas se vocês quiserem usar o Power BI, tá tudo bem. Usem o Power BI. E aí, nesse sentido, o que eu queria pedir para vocês? Tem essa feature aqui que foi pedida, que é para o Power BI conseguir integrar perfeitamente com Metric Views. Então, tu ter a camada de semântica dentro do Databricks e tu aproveitar isso com o Power BI. Ela já tem 96 votos, só que no mundo não existe nenhum povo tão unido quanto o brasileiro. Quando a gente faz campanha de votação aqui dentro da Databricks no Brasil, isso funciona demais. Lá fora o pessoal não consegue ter essa união que nós temos aqui. Então eu queria pedir essa ajuda para vocês, eu estou colocando aqui no chat. O que é esse pedido aqui? É um pedido para o time da Microsoft compatibilizar o Power BI com o Metric Views. Isso é bom para toda a comunidade de dados a nível mundial, tá? Então o que eu queria pedir para vocês? Vamos votar nisso aqui. Entrem lá, vai precisar só logar ali, quem já tem conta em Microsoft e tal, só logar ali e votar nessa feature, tá? Isso vai ser bom para todo mundo. Então, nos ajudem aí com isso, né? Como é uma solução nova, outras soluções de Data Viz já estão trabalhando para compatibilizar. Tableau já está trabalhando forte nisso, já tem um certo nível de compatibilidade. O próprio Power BI tem um certo nível de compatibilidade, mas ainda não está perfeito, tá? E nós queremos que essas soluções consigam aproveitar tudo para que vocês trabalhem realmente com um número só centralizado na plataforma, que vocês já trabalham no dia inteiro, o tempo inteiro ali, e consiga reaproveitar toda essa semântica na hora de criar seus dashboards. Pessoal, dito isso, um resumo aqui do que nós aprendemos hoje. O Lakeflow é uma solução completa para ingerir, transformar e orquestrar os seus workloads. Chega de licença cara, como eu comentei antes, né? O ABI Dashboards ele não tem custo. Vocês podem utilizar a vontade ali para criação, não precisa de nenhuma licença especial, já está disponível dentro da plataforma para vocês. O ABI Dashboards ele integra com a Genie, e a Genie também não tem custo, vocês não pagam tokens de toda a inteligência artificial que ela tem, zero custo, vocês só vão pagar o cluster ligado, que foi o asterisco que eu coloquei aqui para vocês não pensarem que é 100% grátis, né? Porque a gente também não é uma ONG. Então, a gente precisa de uma computação ligada para isso, essa computação gera custos, e a gente precisa também pagar esses custos, né? E ganhar o nosso dinheirinho para a gente continuar oferecendo uma plataforma boa para vocês. O UC Metric Views, ele é uma camada semântica para todos trabalharem com o mesmo número e conceito das métricas de vocês, tirando toda a complexidade e deixando isso centralizado e governado dentro do Unity Catalog. Por último, nós vimos o Databricks One, ele é super simples mesmo. Eu até posso voltar aqui para mostrar para vocês. Quando eu clico aqui nesse íconezinho aqui na direita, vocês têm a inicial do nome de vocês e tem esses pontinhos aqui no lado. Clicando nesses pontinhos, Databricks One. Vocês vão ter essa visão já, tá? Isso está em Public Preview, está disponível aí para vocês. Então, os dashboards, Genies e apps criados dentro do Databricks já estão prontos a serem compartilhados com o pessoal de negócio, sem que eles precisem ver a carinha mais técnica ali do Databricks. Deixa isso para a galera que é mais técnica aqui. E vamos simplificar a vida do pessoal. Beleza? Para a gente finalizar aqui, pessoal, queria agradecer muito, muito, muito o tempo de vocês. Como eu falei lá no início, eu sei que não é fácil, a gente está com 218 participantes agora. Sei que não é fácil sair do dia corrido e vir aqui para nos prestigiar. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de vocês. Aqui tem um QR Code que vai levar vocês para um formzinho, tá super simples de preencher, é rapidinho, tá?